começou a tua batalha em reparar as brechas, tem a parte que a gente tem que, né, agora, depois do almoço, se concentrar, depois de ter alimentado o corpo, ficar ali focado, porque a gente crê que Deus ainda vai falar muito no nosso coração. O pastor Elias já está aqui com a gente e ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para a gente, realmente. Queridos, eu quero começar esse tempo aqui orando, abrindo esse momento da tarde, para que a gente possa realmente cantar louvores a Deus, engrandecer o nome dele. Então fica de pé no seu lugar. Vamos fazer uma coisa bem legal aí, para a gente não ficar muito acomodado aí por causa do almoço. Se junta aí com a pessoa que está atrás de você, cumprimenta ela, pergunta o nome dela e você vai orar. Se assim, Deus abençoa a vida dessa pessoa, fala com ela, fica de mão dada com ela, faz uma oração pela vida dela, para que Deus fale com ela nesse momento. Deus, nós convidamos, Pai, o Teu Espírito Santo a falar ao nosso coração nessa tarde. O Senhor já tem falado conosco durante a manhã, e Deus, o Senhor continua aqui presente, e o Senhor tem trazido restauração, libertação, graça. Deus, então continua agindo com poder, continua, Deus, derramando da Tua glória sobre as nossas vidas, que todas as trevas sejam dissipadas, vão embora em nome de Jesus. Todas as cadeias sejam quebradas, toda cegueira espiritual, e o Senhor traga liberdade nesse lugar, unção de Deus sobre os nossos corações, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Sê conosco, que tudo aquilo, Deus, que queira roubar a semente, tudo aquilo que se levanta contra esse momento de culto, para Deus causar qualquer tipo de dispersão, qualquer tipo de sentimento no nosso coração, de bloqueios, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos: vem Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor e engrandecer Ele. Amém. Boa tarde a todos vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos à Conferência Luz. E para você não ficar aí dormindo no banco, nós aqui preparamos um louvor especial para estar adorando a Deus. Se você conhece essa canção, louva a Deus com a gente nessa tarde. Amém? Pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-nos forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
chorar, minhas lágrimas serão. Que lindo! Deixa Deus te ouvir nessa tarde. Ele está aqui, amém? E consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a teu nome, Senhor. Amém. Continua, Senhor Jesus, falando aos nossos corações. Que o Senhor comece a ministrar agora, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar na vida de cada um aqui. Coisas que ainda precisam ser tratadas, Senhor. Porque o teu Espírito é bem-vindo aqui. Tu tens toda a liberdade. Abba, Pai, Paizinho, nós te amamos, Senhor. Sem a tua presença nós não podemos fazer nada, ó Pai. Senhor, continua operando os seus milagres nesta tarde, nesta noite, no encerrar dessa conferência. E que teus filhos possam ver o quanto eles são amados por ti. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui, para cuidar da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, Senhor, dos nossos familiares. Continua, Deus, a sua boa obra. O Senhor é fiel para cumpri-la em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare assim comigo: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vem, Senhor, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare: eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda, Senhor. O teu perdão é completo.
perdão é completo. Diga isso a Ele. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, sim. O teu perdão é completo, sim. Ele sara minha alma. Pode nos transformar. Ele sara minha alma. Sim, deixa ele te ouvir nessa tarde. Eu sou teu lar. Mostra o Senhor. As coisas e lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Sim, Jesus, nos transforma, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nós não podemos deixar de agradecer o nome do Senhor Jesus, que nos permitiu estar aqui nesta tarde. Alguns já estão aqui com a gente desde de manhã. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. O fato de você estar aqui com a gente, adorando a Deus, respirando com saúde, é um motivo enorme de agradecer ao Senhor Jesus. Assim como a palavra de Deus nos diz, eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não importa o passado mais, irmãos. Não importa aquilo que já foi. O que importa é que hoje Deus está marcando a sua vida. Uma nova história, um novo começo, amém? Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta tarde. Te adoramos, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos, que você tem a vitória. Aleluia. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno.
Deus é bom, a Ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Quero chamar já aqui o pastor Eliezer para subir. Os 2 livros que a gente está indicando, Demonologia e 30 Dias de Libertação, você está conhecendo agora o autor desses livros. Nós indicamos também na livraria Batalha Espiritual do nosso pastor Pascoal, tá? Então são autores da casa, vamos dizer assim. Então você vai lá que você vai ter 15% em qualquer obra que você queira comprar, qualquer livro da livraria, você tem esse desconto. E é muito gostoso de estar nessa tarde aqui com o pastor Eliezer, porque esse movimento todo é uma junção de vários ministérios, né? Vários ministérios. A gente fez ontem o culto com o MAP, com o ONU, o Ministério de Adoração tem nos ajudado, da comunicação e tantos outros. Mas é através do culto da vitória que tudo isso anunciou. Nós somos pastores do culto da vitória, eu, pastor Eliel, né, o irmão Jorge, que não está aqui hoje, né, a gente deve orar por ele, pela sua saúde, a gente é muito grato a Deus. Mas lá atrás começou, né, e um dos grandes que deram start a esse projeto do culto da vitória foi o pastor Eliezer. Ele esteve por muitos anos à frente do culto da vitória, que é voltado para a libertação, para a cura, para a graça de Deus mesmo. Então começou lá com o pastor Eliezer, né, lá atrás, e Deus foi chamando ele para outras frentes. Mas eu acredito também que é uma alegria para ele ver o fruto do trabalho de tantos anos aqui na PIB, no culto da vitória, no trabalho de libertação. Então, se você ainda também não conhece o nosso culto, acontece sextas-feiras, na capela, às 8 horas da noite. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, na capela, você vai ser muito bem-vindo no culto da vitória. E todo esse movimento aqui, né, os nossos intercessores, sou muito grato, a banda, né, que tem tocado, muito obrigado, tá muito lindo. Graças a Deus, Deus tem nos dado essa equipe maravilhosa no culto da vitória, e tantos outros irmãos que se somaram a gente nesse tempo. E o pastor Eliezer está aqui para nos trazer a mensagem. Eu queria orar pela vida dele. Está indo a tua mão para cá, para a gente poder abençoá-lo. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, porque Tu és um Rei eterno sobre toda a terra. Deus, e que o Teu poder se manifeste agora nessa tarde, falando aos nossos corações. Usa o Teu Filho, Pai, com poder e autoridade, para que Ele possa, Deus, continuar como tem sido, boca, canal do Senhor, para trazer libertação, amor, graça, restauração sobre as nossas vidas. Que a luz de Deus brilhe nessa tarde. Somente a Tua luz, Jesus, venha brilhar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho melhor, porque ele está em várias frentes de trabalho, é missionário, né? E a gente está muito feliz de receber você aqui, tá, pastor? Fique à vontade. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês e poder trazer uma palavra nesse tema que é tão importante e que Deus tem me chamado a estar trabalhando, meditando já faz algum tempo, e é sempre um prazer. E principalmente quando é na nossa casa, né? Porque a Bíblia é minha casa, então eu me sinto muito à vontade. Eu tenho muita saudade daqui, quando eu volto para aqui, sabe? Eu tenho saudade da minha igreja. Hoje, já faz algum tempo, né? Eu deixei aqui a área pastoral da igreja para dirigir uma agência missionária chamada Crossover Global. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, você pode acessar o nosso site, crossover.global. E é uma agência missionária que planta igrejas entre povos não alcançados. Nós trabalhamos hoje em 31 países, temos 5 bases espalhadas pelo mundo e estamos trabalhando com estes povos em dos mais diferentes tipos em vários lugares. Trabalhamos com muçulmanos, com budistas, hindus, e eu tenho tido essa responsabilidade aí de estar coordenando vários trabalhos a partir da nossa base aqui no Brasil. E tem sido sensacional participar daquilo que Deus está fazendo nas fronteiras desse mundo, nas fronteiras entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Pela graça de Deus, nós conseguimos agora, nesse mês de outubro, alcançar um alvo, uma meta que a gente tinha como organização missionária, de plantar 2.000 igrejas entre povos não alcançados. Nós plantamos essas 2.000 igrejas para a glória de Deus. Pela glória de Deus. Plantamos igrejas em lugares como a Ásia Central, países difíceis ali da Ásia Central, que antes era a União Soviética, e que agora
estão tomadas pelo islamismo. Você mistura as duas coisas para você ver o que dá, né? Contexto russo com o islamismo. A gente está plantando igreja e tem plantado igrejas ali no Oriente Médio, ali na Turquia, ali na Jordânia. Plantamos igreja, graças a Deus, ali no norte da África, países fechados. Na Índia, plantamos na Índia. Deus tem feito algo sobrenatural. Semana que vem eu estou indo para lá, para ter uma série de treinamentos com obreiros ali na região. Deus tem aberto as portas do Butão, do Nepal e de vários outros lugares. Deus tem feito algo sobrenatural. E se Deus tem te chamado para a batalha espiritual, e esse é o ministério que Deus colocou na tua vida, meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Se você começar a orar e buscar de fato ouvir a voz de Deus com relação aos lugares onde você deve ir para ministrar libertação, Deus vai te levar a lugares meio estranhos. Porque as fronteiras aonde de fato os ministradores de libertação são mais necessários são nas fronteiras do reino de Deus com o reino de Satanás. É lá, talvez seja aqui perto, lá aonde Satanás está reinando, aonde nós devemos ir. E nesses lugares aonde a gente tem ido, aonde Satanás tem as suas fortalezas, nós também temos visto milagres de Deus, grandes respostas de oração e o mover do Senhor em vários contextos. Deus tem feito algo tremendo. Eu queria poder levar todo mundo numa viagem comigo para vocês verem um pouquinho, experimentar aquilo que Deus tem feito, né? E quem sabe Deus vai levar alguns aí para experimentar um pouquinho disso que o Senhor tem feito. Bom, mas hoje o tema não é missões, né? A não ser que, né, a gente mude, né? Te coloca, não dá, né? Mas sabe que não tem como a gente, na verdade, tirar missões quando a gente vai falar sobre batalha espiritual. Porque o pano de fundo da batalha espiritual no contexto bíblico é a missão de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso em todo esse contexto, porque quando nós entendemos a missão de Deus para a minha vida, para a sua vida, a missão, o plano de Deus para nós entendemos ou passamos a entender a realidade da batalha e como nós devemos lutar esta batalha. Por que nós lutamos essa batalha? Contra quem de fato lutamos essa batalha? E como é que essa vitória de verdade acontece? Não é algo místico, não é um tema periférico no assunto bíblico. Vamos falar sobre batalha espiritual. Não, batalha espiritual é o cerne, porque é o cerne da missão, é o cerne da nossa vida cristã, é o cerne de tudo. E tem muito cristão, tem muita gente que está vivendo alheia a essa realidade, porque não entendeu que o céu ainda não chegou. Porque ainda não entendeu que nesse mundo onde nós vivemos, onde nós moramos, onde estamos aqui durante algum tempo, esse mundo jaz do maligno. E há um príncipe neste mundo, e esse príncipe é Satanás, e nós devemos entender como ele opera, e é contra ele que nós somos enviados. Mais uma vez, enviados. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por que nós somos enviados? Nós somos enviados com essa mesma missão, com esse mesmo foco de destruir as obras de Satanás, porque foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras de Satanás. E nessa nossa primeira palavra aqui nessa tarde, eu quero falar sobre nós destruindo as brechas, quebrando essas brechas que existem na nossa vida e que permitem que Satanás possa ter acesso e muitas vezes poder e autoridade sobre as nossas vidas. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6 é um texto muito conhecido, é um texto, talvez o texto mais conhecido de batalha espiritual. E eu quero refletir sobre esse texto nessa tarde com você. Lembrando que a igreja de Éfeso, ela tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo. E foi na igreja de Éfeso que uma grande multidão de pessoas trouxe vários livros espíritas, livros de ocultismo, imagens. Foi em Éfeso aonde eles vinham quebrando todas essas coisas, queimando, destruindo tudo isso, porque eles vinham de uma prática ocultista, uma prática de magia, de feitiçaria, que era muito comum naquele contexto.
uma prática muito comum no nosso contexto brasileiro também, onde nós temos um contexto espírita, um contexto dos tantos espiritismos e tipos de espiritismos, onde nós vivemos num contexto de feitiçaria, de magia, de tantas coisas, e onde nós gostamos de acreditar em coisas estranhas. O brasileiro gosta de acreditar e crer em uma série de coisas meio estranhas, e gosta de ler essas coisas estranhas, tem as crendices. É nesse contexto, bem brasileiro parece, que Paulo planta a igreja ali em Éfeso. E a igreja, ela começa a crescer, e é nesse contexto que ele escreve a carta aos Efésios. Só que agora, ele escreve essa carta, ele está preso. Paulo, ele está preso, e é nesse contexto de prisão, de correntes, que ele vai falar sobre a batalha espiritual, que ele vai falar para nós sobre quem de fato é, contra quem de fato é a nossa batalha. Ele vai falar dessa armadura, e é muito interessante porque ele usa uma imagem que para ele está ali diante dos olhos dele o tempo todo, que é a imagem do soldado romano e a armadura do soldado. E o que é que isso tem a ver com a gente? Bom, vamos ler ali no versículo 10 em diante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Nós te louvamos porque o Senhor conquistou na cruz a nossa salvação. Porque na cruz o Senhor despojou todos os principados, potestades. Na cruz o Senhor conquistou a nossa salvação, a nossa redenção. E porque o teu sangue foi derramado no madeiro, o nosso sangue não precisa mais ser derramado. Porque o seu sangue foi derramado no madeiro, os nossos pecados podem ser perdoados. Porque o seu sangue foi derramado no madeiro, que nós não podemos e não precisamos mais ter medo de Satanás, porque toda a obra do maligno foi desfeita e pode ser desfeita hoje nas nossas vidas, se nós entregarmos as nossas vidas completamente, cada área do nosso ser, ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, porque é pelo teu nome, é pelo que o Senhor fez, que hoje nós podemos ser resgatados, salvos, libertos, santificados, transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Esse texto é sensacional e ele é muito profundo. Tem muita coisa aqui que a gente poderia falar aqui sobre essa passagem do apóstolo Paulo. Tem muita gente que não percebe que está vivendo uma batalha espiritual. Nós confundimos as coisas. Nós confundimos Satanás. Começa aí o problema. A gente acha que está falando com uma serpente, mas a gente não consegue ver o anjo que tem por trás dela. A gente acha que o problema é o nosso chefe. O problema é o meu marido, é a minha esposa. A gente acha que o problema é o meu vizinho. A gente acha que o problema é o fulano ou o beltrano. Mas nós não percebemos quem de fato está por trás disso. Nós lutamos, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente procura uma orientação, a gente tenta ver, não, o problema eu acho que é isso, o problema é aquilo, a gente tenta racionalizar e a gente não encontra as respostas e parece que o problema vai aumentando, vai aumentando.
Muitas vezes eu fui procurado como pastor no último minuto, sabe, naquele último minuto do segundo tempo, lá nos 45 minutos, onde o casal estava divorciando. A gente chega, mas agora, pastor, vem aqui conversar com a gente, porque eu acho que a gente vai divorciar mesmo. Eu falei, mas por que vocês me procuraram agora? Por que vocês não vieram antes? Porque a gente tentou isso. Mas vocês, por que a gente não para e entende e percebe que nós estamos em uma batalha espiritual? Satanás quer destruir a tua vida, Satanás quer destruir o teu casamento, Satanás quer destruir a vida dos teus filhos, Satanás quer destruir a tua saúde emocional, Satanás quer destruir a sua identidade, Satanás quer destruir você. Então, queridos, não pense que é anormal ser atacado. O normal é ser atacado. Agora, calma, não estou dizendo que a vida vai ser difícil, não. Eu estou dizendo que é natural, Satanás vai se levantar contra os escolhidos do Senhor. Jesus falou isso. Imagine se fizeram isso contra mim, que sou filho de Deus, que sou o Deus encarnado. Imagina com vocês, se eu que sou o mestre fizeram isso, agora imagina com vocês. Satanás vai se levantar contra nós e nós precisamos saber disso, esperar isto. Agora, nós temos vitória, o Senhor nos dá vitória, mas a vitória vem pela luta, nós precisamos lutar. E é tremendo viver a luta, a guerra espiritual da forma correta, da forma do Senhor. Nós precisamos ter consciência de que Satanás está ao nosso redor. Como diz 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás está ao nosso redor, procurando dar uma forma de você cair. E é Pedro que está falando isso. Pedro experimentou isso, levou um escorregão. Antes de Jesus ser preso, Jesus chega para Pedro e fala, o diabo está pedindo para peneirar você. E eu vou deixar. É interessante, né? Deus permite. E ele é tentado, e ele cai. Ele nega Jesus 3 vezes. E no final Jesus restaura ele, fala assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Ainda que você tenha caído, ou talvez você esteja nesse momento na queda. Satanás te deu um escorregão e você não levantou ainda. Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você levantar e andar. De ouvir como Pedro ouviu depois, dizer assim, levanta, você me ama? Então levanta, vai trabalhar para mim, vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Deixa que eu curo, deixa que eu perdoo, eu já fiz tudo na cruz. Talvez você esteja caído, o Senhor quer restaurar você e te levantar. Bom, no versículo 10 aqui, o apóstolo Paulo ele fala, e é interessante só antes de mais nada falar um pouquinho dos versículos anteriores. Efésios 6, do 1 ao 10, ele vai falar de vários contextos, mas o principal contexto ali é contexto de família. É interessante, ele vai falar de pais, vai falar de filhos, vai falar de várias coisas, e aí ele entra em batalha espiritual. É interessante porque, de fato, o lugar onde mais vivemos a batalha espiritual é nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos com o nosso pai, nosso relacionamento com os nossos filhos, nosso relacionamento com a nossa esposa, é no nosso relacionamento com o nosso chefe, ele vai falar ali dos servos, dos senhores, é no nosso relacionamento com as pessoas que estão perto de nós. E é aqui onde a batalha espiritual mais acontece. É por isso que daí Paulo ele vira o negócio e fala assim, a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue. A nossa batalha é contra Satanás. No versículo 10, ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Essa frase, ela é muito interessante. Lá no grego, Paulo, ele usa uma palavrinha ali, fortaleçam-se, que é endunomomai. E ela é uma palavra, ela é uma conjugação da palavra dunamis. Dunamis é poder. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Haver missões de volta, né? Não consigo não falar de missões, gente.
Paulo está puxando a mesma palavrinha que aparece lá naquele contexto, dizendo assim: olha, encham-se do poder. Em dunomomai é uma palavrinha que diz respeito a esse de fortaleçam-se. É como se ele estivesse também dizendo assim: empodere-se, encha-se do poder do Senhor. Finalmente, encham-se do poder no Senhor e no seu forte poder. Se nós queremos entrar em batalha, se queremos vencer essas brechas que tem na nossa vida, se queremos vencer Satanás, que tem de alguma forma reinado em alguma área das nossas vidas, nós precisamos começar nos enchendo do seu Espírito. Ah, mas pastor, busca a face do Senhor. Busca a face do Senhor. Se encha da sua presença. Se encha do seu Espírito. Empodere-se no Senhor. E aí você vai vencer as batalhas. É esse revestimento do Espírito. Depois a gente vai ver essa armadura, ela é espiritual. E é o Espírito Santo que nos reveste. Por isso, empodere-se no Senhor. E tem esse sentido de se encher, de beber, de comer. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O grande problema e a grande razão porque nós temos brechas na nossa vida, brechas espirituais terríveis na nossa vida, é porque nós temos nos alimentado daquilo que não é o Espírito Santo, daquilo que de fato não nos alimenta genuinamente. Quando você está cansado, você chega em casa, você liga a televisão e você começa a assistir porcarias. E nem todas elas são ruins, eu vou dizer. Mas você está tão acostumado com aquilo, você entra num passivo ali e fica recebendo. Tem dias que você talvez fique horas diante de um canal assistindo não sei quantos filmes, quantas séries, se alimentando daquilo. O que você faz quando você está cansado? O que você faz quando você está desanimado? Porque o cansaço, o desânimo e tantas outros sentimentos espirituais que se manifestam na nossa vida mostram uma fome, é uma sede, e que a gente tenta saciar isso de alguma forma. Se eu estou com fome, eu vou ali e encho a cara de chocolate, pode ser que um dia deu certo, né? 2 dias, 3 dias, alguma coisa vai começar a dar problema aqui dentro, não é? Porque não alimenta. É bom de vez em quando comer chocolate, é bom, ir sorveteria é bom, mas se você for todo dia, e se você começar a saciar a tua fome só com isso, o que vai acontecer com a tua saúde? E a saúde de muitos crentes espirituais está assim, capengando, porque não come direito, não lê a palavra, não busca a presença do Senhor, não se derrama na sua presença, não abre o seu coração, permitindo que o Senhor entre de verdade nos lugares mais difíceis. Mas a gente faz o que? A gente sacia a nossa sede existencial com ilusões, com coisas erradas. Aí aos pouquinhos vão entrando coisas que a gente faz vista grossa. Entram programas que a gente vai assistindo, que a gente diz assim, não tem tanto problema, isso daí é nudez artística. Isso daí não tem problema não. E aí a gente começa a torcer pelo errado, a gente começa a deixar valores do reino de Satanás entrar na nossa vida. Ao invés de nós nos alimentarmos destas coisas, precisamos nos alimentar do Espírito de Deus. Fortaleçam-se no Senhor. Encha-se da palavra de Deus, encha-se do Espírito de Deus. Dedique tempo na presença do Senhor, buscando a sua face. E aí você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. E aí você vai ver como estas brechas, elas vão sendo fechadas no seu coração. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra aqui, armadura, quem já fez treinamento comigo sobre batalha espiritual já ouviu falar isso já várias vezes. Essa palavra no grego aqui é panoplion, que significa a armadura completa, e é uma armadura do oficial. Ela é diferente da armadura do soldado normal. Paulo não usou a palavra armadura normal aqui, que seria elekoi, mas ele está usando a palavra panoplion, que é a armadura que o oficial romano usava.
E ela era uma armadura mais bonita, uma armadura mais completa e uma armadura que representava o próprio César. E é essa palavra que Paulo está usando aqui, dizendo assim, vistam-se da armadura, toda a armadura, essa panóplia que é a armadura do oficial. E por quê? Qual é a diferença? A diferença ela é muito clara, e há um negócio aqui muito interessante. Porque quando um oficial romano andava por aí com a armadura dele, ele estava com o brasão do império. Para onde ele ia, ele representava o imperador, por isso ele tinha poder de vida ou morte. Ele representava o próprio César. E Paulo está dizendo aqui, vistam a panóplia de Deus e vão. Quando nós usamos essa armadura de Deus, nós vamos com o brasão de Cristo. E gente, isso é muito importante porque não é apenas a questão da autoridade que isso nos dá como servos de Deus, mas também o temor. O temor. Tem militar aqui? Quem que é militar aqui? Tem algum militar? Militar. Gente, o que acontece se um militar fardado estiver fazendo coisas que envergonham de alguma forma a farda? Ele vai para a cadeia, né? E às vezes para a gente não seria assim tão sério o negócio. Mas o fato de fazer aquilo com a farda, a gente às vezes sai por aí falando, eu sou cristão, mas sem temor. Você entende o que de fato significa ser filho de Deus? Nós precisamos ter o temor do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre mim o tempo todo. Eu tenho o brasão do seu selo, o selo da promessa. O Senhor está comigo. Use a panóplia de Deus. E aí ele fala, a panóplia, ela é uma armadura completa. Não dá para você ir para uma batalha com apenas pedaços dessa armadura. Não dá para você deixar o capacete em casa, não dá para você ir só com a espada e deixar o escudo. Não dá para você ir só com o escudo e deixar a espada. Você tem que ir com ela completa, senão você vai apanhar. E vai apanhar feio. E tem muito crente apanhando. Eu me lembro de uma vez, de uma viagem lá para a Índia, um grupo que estava comigo, nós íamos fazer um evento evangelístico numa vila, e nessa vila era uma vila muito complicada, tinha adoradores mesmo de demônios, como os hindus, eles sempre fazem, adoram demônios, e nós sabíamos que ali seria difícil. Então a gente colocou o grupo inteiro para orar e jejuar. Nós jejuamos 2 dias, por causa daquele evento evangelístico. E quando nós chegamos ali, nós pregamos a palavra de Deus de forma simples, para um povo que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e várias pessoas vieram para frente, queriam entregar a vida para Jesus, e nós íamos orar por elas. Essas pessoas manifestavam demônios, tinham pessoas doentes que começaram a ser curadas. Eu vi surdo voltar a ouvir na minha frente. Eu vi uma mulher que estava com a perna paralisada, começou a andar na minha frente. Eu vi pessoas das mais diversas situações começaram a andar e a ver, e os milagres de Deus começaram a acontecer. E eu percebi claramente que onde as trevas são mais densas, quando nós acendemos a luz mais ínfima que seja, ela afasta as trevas, e o sobrenatural de Deus acontece, o poder de Deus acontece. E Deus fez. Nós ficamos assustados, vendo a glória de Deus se manifestando ali naquele lugar. Aí, no outro dia, 2 dias depois, nós tínhamos um outro evento evangelístico numa outra vila, mas não era uma vila assim tão complicada. Então a gente falou assim, pode descansar, vamos dormir, descansar um pouco, foi cansativo. A gente conseguiu, né? Fez tudo isso 2 dias atrás, agora a gente sabe como fazer. Ninguém orou, ninguém jejuou, e a gente foi para outra vila, que era bem menor que aquela outra. Aquela primeira tinham 4.000 pessoas participando daquele encontro evangelístico, essa outra tinha 500. Quando a gente chegou ali naquele encontro com 500 pessoas, as poucas pessoas que foram para frente entregar a vida para Jesus, manifestaram demônios, e a gente foi orar por aquelas pessoas, ficamos ali uns 40, 50 minutos para expulsar aqueles demônios. E aí eu ouvi claramente Deus falando assim, esses demônios vão sair pela minha graça, mas você se prepara mais para a próxima vez. Eu falei, tá bom, Senhor, me perdoa.
E sabe, é a graça de Deus que faz tudo. Não estou dizendo que você tem que estar, né? Não estou dizendo que depende muito da gente. Não, não é isso não. É a graça de Deus, é o nome de Jesus e pronto. Não estou falando mais nada que isso. Mas, às vezes a gente está tão vazio de poder de Deus, a gente está tão vazio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o poder é o Espírito, que a gente coloca tudo na conta de Jesus. Jesus, faz que é o Senhor que tem que fazer. Mas espera aí, você está me buscando? Você está vivendo uma vida consagrada? Você orou? Essa batalha não se vence senão por muito jejum e oração. Você jejuou? Você está buscando o Senhor em oração? Então a gente precisa se preparar para a batalha. Se preparar para a batalha. E o Senhor dá vitória. Não vá despreparado. E despreparado para uma batalha com Satanás é querer enfrentar a Alemanha num jogo que no final vai dar 7-1. Você vai querer não ter jogado. Você não vai querer. A armadura nos protege dos ataques de Satanás. Eu vi já pessoas em situações diferentes sendo atacadas por acusações, palavras de Satanás acusando. E tem muita gente que fica assim paralisada porque Satanás acusa. E a pessoa ela não vai para frente porque essas setas de Satanás entraram, então lá. E aí eu falo assim, vai fazer isso. Eu falo, não, eu não posso, eu não sou digno, eu não consigo, eu não vou. Então para onde você está. Se encontra com Cristo na cruz. Tira as setas e fecha essa armadura. Mas para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não pode. Para de dizer que você é incapaz. Porque toda vez que você fala, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz, você está dizendo que Deus não pode, Deus não consegue, Deus é incapaz. Isso é blasfêmia. Todas as vezes que você olha para as coisas que aconteceram no passado, mas não olha para a cruz que se intervém no teu passado e que cura todas as feridas, e que perdoa todos os pecados, e que sara todas as mágoas, mas você diz que não é suficiente, você está sim dando autoridade para Satanás. E de fato ele vai ter autoridade, porque é nele que você está depositando a tua fé, e não em Cristo. E é por isso que nós precisamos fechar a nossa armadura, vestir a armadura, para que Satanás não veja em nós nenhuma brecha, nenhuma entrada, para que de maneiras específicas, sorrateiras, inteligentes como ele faz, ele entre em nós e nos machuque. O diabo tem feito isso. E uma das coisas que eu vejo no nosso tempo, que mais tem se repetido, é que as pessoas do nosso tempo valorizam muito aquilo que não tem valor e desvalorizam aquilo que tem valor. A gente inverte tudo. A gente gasta muito tempo fazendo coisas que não são tão importantes. E a gente não investe o tempo necessário para aquilo que é mais importante. Essa inversão de valores no nosso tempo está muito ligado às nossas mídias sociais, está muito ligado à ilusão que a gente gosta de consumir, está muito ligado aos valores de Satanás que a gente comprou porque a gente sabe ou acha que sabe que o melhor é ser como fulano ou como Beltrano. A gente cria uma imagem no Facebook, no Twitter, a gente cria lá as imagens no Instagram, a gente só mostra aquilo que os outros querem ver, a gente inverte as coisas. A gente começa a correr atrás de coisas que os outros estão fazendo. E aí a gente entra numa máquina de escravidão, porque eu sou escravo disso. Qual vai ser a próxima foto que eu vou colocar no Instagram? Porque o fulano colocou uma foto dele, ele estava lá na Disney. Eu tenho que mostrar uma também, eu tenho que ir algum dia, eu tenho que fazer não sei o quê. Peraí, o fulano, olha a roupa que colocou, eu preciso comprar uma roupa dessa. Nossa, o fulano comprou um carro novo, meu Deus, eu também preciso de um carro novo. Nossa, olha, vocês viram aquela família foi tirar férias em tal lugar. Nossa, onde a nossa família vai? E aí fica uma competição, fica um negócio estranho,
Você termina de pagar a conta, você já entra em outra conta, porque você está muito voltado para essa ilusão, aparência. E o que o escritor de Eclesiastes diz? Que é tudo vaidade. Nós vivemos na era da vaidade. A gente consome vaidade, a gente vende vaidade, a gente gosta de vaidade. E vaidade é o pecado que Satanás mais tem usado para destruir as pessoas no nosso tempo. Nós somos vaidosos. Nós somos extremamente vaidosos. E a gente precisa se arrepender desse pecado. Sabe uma coisa que é difícil? Porque quebra a vaidade a gente falar das nossas falhas. A gente não fala das nossas falhas, porque imagina. Quem aqui já colocou no Facebook dizendo assim: eu sou um pecador miserável, eu sou arrogante? Quem colocou, né, acorda de manhã, não penteia o cabelo, mulherada. Acorda de manhã, não penteia o cabelo, tira aquela foto assim, ó, sabe o cabelo? Eu tenho as minhas duas filhas, né? Eu falo assim: hoje teu cabelo tá bem de leoa. Tipo assim, o cabelo pã. E aí elas acordam, eu falo assim: quem que tira foto nessa hora? E põe no Instagram. A gente não faz isso, né? Claro que não. A gente faz chapinha, faz não sei o quê. Coloca lá. Como se acordasse desse jeito, né? Com batom. Nós não mostramos a nossa realidade. A gente está tão acostumado com a ilusão, que quando a gente se defronta com a realidade, a gente não gosta. Por isso que a nossa geração é uma geração frustrada. A nossa geração é uma geração frustrada. Porque nós desejamos aquilo que é perfeito, mas temos que nos adequar àquilo que é imperfeito. E aí a gente está sempre nessa dicotomia de uma coisa e outra. E a gente não entende que precisamos cair na realidade. Satanás tem feito a gente valorizar aquilo que não tem valor e desvalorizar aquilo que mais tem valor. Feche as brechas da sua vida. E ele diz, Paulo fala, que nós precisamos nos vestir, revestir dessa armadura para podermos ficar firmes contra as ciladas. E essa é uma palavra que mais se repete, não apenas em Paulo, mas em todo o Novo Testamento, que é ficar firme. Em outras palavras também, resistir. Tiago fala isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a Satanás. A estratégia maior de Satanás é forçar. E ele vai tentando te forçar, ele vai tentando te forçar, ele vai te oprimindo. Essa é a ideia da opressão. E aí tem um dia, você já percebeu que tem uns dias que parecem que são piores que outros? Esses dias, você tem que levantar a tua anteninha espiritual. Que Satanás, ele tem o dia D. O dia do diabo, o dia D. Ele está tudo esquematizado, vamos invadir, está todo mundo preparado, tal, manda lá os aviões, manda tudo, tal, invade. De repente, naquele dia, tua esposa ou teu marido briga. Ele tropeça não sei aonde, cai, machuca, xinga, briga com você e não sei o quê, e você sai, e aí teu filho ficou doente, ficou gripado e não sei o quê. Você chega no trabalho, teu trabalho, por que você chegou atrasado? 5 minutos, tem um monte de coisa aqui para fazer, porque eu não sei o que lá, porque senão eu vou cortar isso, aquilo. E você pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo hoje? É o chefe, é a casa, é a família, é a doença, não sei o quê, pá. E parece que Satanás, ele vem, e ele oprime. E ele está tentando fazer o quê? Ele está te apertando. Porque ele sabe que se ele te apertar, ele vai conseguir, de alguma forma, exprimir de você pecados, reclamações, murmurações. Você vai espirrar para algum lado, você vai tomar decisões difíceis, decisões perigosas. Decisões que vão fazer você se arrepender para o resto da tua vida. Porque são nesses momentos onde a opressão ela é mais apertada, aonde Deus está olhando com mais atenção para a gente. E não pense que Deus não esteja ali. Não, Ele está lá olhando. Deus pode transformar as opressões mais terríveis de Satanás na nossa vida nas maiores vitórias, se nós estivermos atentos. Eu me lembro de algumas tentações difíceis na minha vida. Tentações difíceis. Uma delas foi quando
na minha adolescência, numa outra ocasião eu já falei aqui sobre a minha experiência quando eu era hacker adolescente. Eu quase fui preso, graças a Deus, o Senhor me libertou, me tratou. Mas uma das minhas primeiras provas, que quando eu saí desse mundo hacker, eu fui trabalhar numa empresa e essa empresa me contratou. E o meu chefe lá naquela época, ele sabia que eu conhecia dessas coisas, ele fez lá, a gente começou a atender algumas empresas e eu comecei a fazer um serviço hacker ético para vender serviço de segurança para empresas. E nisso uma certa empresa tinha comprado vários computadores também dessa empresa e não pagava. Tinha comprado mais de 20 computadores, estava com uma dívida imensa e o meu chefe chega para mim e falou assim: Eliezer, invade eles lá, invade e faz isso, coloca um vírus, alguma coisa, porque daí eles vão ter que trazer os computadores de volta, e aí a gente segura, e aí eles, só quando eles pagarem. Aí eu falei: eu não faço mais isso. Eu falei: não, mas olha, eu vou te dar uma comissão, vou te dar dinheiro. E eu não faço isso. Eu me lembro que ele começou a encher a paciência, e toda semana, e todo dia, e aquela opressão, e foi vindo. Eu comecei a orar, falei: Deus, o que eu faço? Eu não vou fazer, eu quero fazer. Sabe o problema da tentação? Não é que você não quer, que você quer, né? Você quer. E aí apareceu lá: eu vou invadir, eu vou ganhar uma grana fácil, Deus, e aqui, não sei o que e tal. E Deus falou assim para mim: você confia em mim? Então ora. Eu falei: Senhor, coloco nas tuas mãos. E aí Deus falou no meu coração naquele dia, falando assim: eu vou responder, eles vão pagar. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, só que eu falei mais do que Deus tinha me falado. Eu falei assim: olha, Deus falou, era tudo ateu, sabe? Deus falou que eles vão pagar até sexta-feira. Até sexta-feira. Quando eu falei que daí saiu, eu falei: Senhor, o que eu falei? Aí meu chefe olhou para mim, Deus falou para você que eles vão pagar até sexta-feira. Aham. Então tá bom. Ele me olhou assim e saiu. Aí ele estava pensando: esse cara é um louco. Aí eu saí: Senhor do céu, fui orar. Senhor, resolve esse problema. E ele não falou, aquela semana ele não falou mais nada. Mas quando ele passava, ele olhava para mim. Aí eu falei: Senhor, terça-feira eu orando, nada de resposta. Quarta-feira orando e jejuando já: Senhor, age, Pai. Nada de resposta. Quinta-feira, nada de resposta. Sexta-feira eu entro lá e de repente meu chefe chega: Eliezer, é você que chegou? O dono da empresa me ligou aqui, dizendo que estão pagando metade agora, a outra metade vai estar pagando agora na semana que vem. Deus realmente falou com você. Aí eu: sabia, falei para você. Como você reage sob opressão? Como você reage sob pressão? O diabo sabe. E ele sabe as nossas fraquezas. Eu me lembro de uma outra ocasião, onde eu tinha, na minha época de juventude, não faz tanto tempo assim, eu tinha terminado um relacionamento. E você sabe como é que é quando você termina um relacionamento, né? Você fica lá com dor de cotovelo, triste. E eu tinha terminado aquele relacionamento, estava lá na empresa, nessa mesma empresa, que não tinha nenhum crente. E os meus amigos lá, os colegas de trabalho, chegavam e cada um dava um conselho diferente. Conselhos do mundo. E eu falava: não, obrigado, não quero nada disso não. E aí eles montaram uma estratégia. E foi interessante, porque eu me lembro até hoje daquele dia. Naquele dia, tudo na minha vida deu errado. Eu estava mal, as coisas que eu tentava fazer não davam certo, estava tudo ruim. Naquele dia, os meus colegas de trabalho chegaram para mim e falaram assim: vamos comer uma pizza hoje. Tá bom, terminou o trabalho, a gente foi todo mundo para lá, e junto foi uma moça que tinha recém começado naquele trabalho, lá com a gente. Uma moça muito bonita, alta, e era a primeira semana dela. E ela estava lá, e comendo pizza, não sei o quê, e de repente um amigo meu chega e falou assim: vou deixar o dinheiro, estou saindo embora mais cedo. Aí o outro: também, tá bem. E eu não tinha prestado atenção que eles tinham esquematizado para eu, de alguma forma, ficar com aquela moça.
E aí estava ali o último que estava levantando, falou assim: Eliezer, eu preciso ir, você pode por favor levar a fulana? Aí eu, tá, ela não tem carro? Não, não tem, você pode levar? Tá bom, eu levo. Ele saiu, e aí fui, levei ela no carro, conheci ela ali naquela semana, nem tinha conversado com ela direito. Aí eu levo aquela moça no carro, ela entra no carro, ela fala assim: Eliezer, olha, poxa vida, você está aí realmente triste, porque você terminou o relacionamento, mas sabe qual é a melhor forma de você vencer esse sentimento? É você ter um outro relacionamento. Ela nem esperou responder, ela pegou, me abraçou e me beijou. Aí, na hora, falei assim: o que você faria? Não era feia, não. Essa é a parte difícil. E aí, Deus, o que está acontecendo aqui? E aí eu afasto ela. E aí ela fala assim: não, porque olha, agora, não sei o quê. E eu, assim, o que eu respondo? O que eu falo? Que negócio é esse? E aí ela começa a falar. Eu falei: não, me leva, vamos lá para casa agora. Já mudou a história, não era me leva para casa, vamos lá em casa. E aí eu dirijo o carro e assim, eu tremendo e eu falando: Senhor, o que eu faço, Pai? Meu coração naquele jeito. Eu vou dirigindo, vira aqui, vira ali. Olha, vamos lá em casa, porque não sei o quê. E eu, Senhor, eu quero subir nesse apartamento, Senhor. Mas não é a tua vontade, Pai, me ajuda. E sabe, aquele dia era um dia em que eu estava mais me sentindo o pior homem da terra. Eu me sentia abandonado, estava me sentindo feio, estava me sentindo um nada. E de repente surge uma mulher daquela, bonita, dando em cima de mim, me agarra naquele jeito. O diabo, ele não vem com... Ele não é ingênuo. Ele vem na jugular. E aí de repente aquela mulher, ela vai falando. Aí eu falei: Senhor, aí parei aqui, olha, pode entrar ali. Daí eu falei: parei aqui, parei o carro, pode sair. Ela falou: não, vamos lá, não, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa, não sei o quê. Não, mas amanhã a gente conversa. Tá bom, saiu. Gente, José do Egito, sabe, quando a mulher tira a roupa lá na frente dele, ele pôde sair correndo. Eu não podia, eu estava no carro fechado com ela. E aí eu estou ali falando com Deus, a mulher pega, ela sai, tá bom, amanhã a gente conversa. E ela foi embora. Naquele dia eu coloquei diante de Deus e falei assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu força para dizer não. Porque se fosse por mim, eu teria dito sim. Quantas vezes a gente não percebe que Satanás, ele conhece os momentos mais vulneráveis da tua vida. É ele quem monta as ciladas. Sabe, ciladas? Às vezes as ciladas não são só isso. Não é um homem bonito que vai na hora H chegar e dar em cima de você. Às vezes a cilada é você chegar, tá mal em casa e o teu computador tá lá dando sopa para você acessar aquele site. Às vezes a cilada é aquela oportunidade que se abriu e ninguém vai saber e você vai ganhar uma grana por ali. Às vezes a cilada é um esquema que você vai entrar de alguma forma e você vai sair ganhando no final. E o diabo, ele monta bem no jeitinho, sabe? No jeitinho. E aparece ali para você cair. Ele conhece as tuas sedes. Nós somos seres humanos, temos sedes. Nós temos sede de ser amado. Nós temos sede de poder. Nós temos sede de prazer. Nós temos sede de possuirmos coisas. Nós temos sedes que não são, na sua natureza, pecaminosas, porque são sedes do ser humano. Só que quando nós colocamos estas sedes acima da vontade de Deus, quando nós colocamos ela acima do propósito do Senhor, elas se tornam vícios, se tornam ídolos, se tornam senhores na nossa vida. E são exatamente estes senhores a qual Satanás consegue entrar por meio dessas sedes do coração da nossa alma. E aí ele entra. Eu trabalho muito lá na Índia, trabalho muito com hindus, e não tem muita coisa diferente daqui do Brasil, não. O hindu, ele tem, por exemplo, uma deusa chamada Lakshmina. É uma deusa da riqueza. E eles compram, eles colocam lá a imagem da Lakshmina e eles adoram aquela imagem, porque o que eles querem? Dinheiro.
Por que algumas pessoas colocam uma imagenzinha do Buda lá e colocam algumas moedas? O que ele quer? Dinheiro. Tem deuses que são ligados ao amor, deuses ligados à sexualidade, deuses ligados à saúde, deuses ligados a isso, aquilo. Cada deus lá do hinduísmo tem um foco. E hoje aqui no Brasil, e não só no Brasil, no Ocidente, nós temos os nossos deuses, porque a gente está atrás de alguma coisa. Eu quero amor, eu quero prazer, eu quero sexo, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero o meu nome, eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado, eu quero. E a palavra é sempre a mesma, eu desejo, é isso que eu espero, é essa minha sede. E é exatamente nessa sede aonde Satanás entra com os seus ídolos. Eu não preciso ter uma imagem de Lakshmina para me curvar, para eu ser chamado de idólatra. Se eu desejo tanto assim as riquezas, eu sou um idólatra. Por isso, essas ciladas, a palavra é muito interessante ali, porque é uma armadilha, uma arapuca a qual nós somos presos e elas nos prendem. Paulo ele vai falar ali, dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo em trevas. São estes os nossos adversários que se manifestam e que agem de diversas formas diferentes nas nossas vidas. Nós precisamos estar atentos. Normalmente eu gosto, quando eu vou fazer um aconselhamento com alguém, eu gosto de ouvir a história da vida da pessoa, desde que a pessoa nasceu. Eu queria convidar você a fazer isso. Olhasse um pouco para a história da sua vida, desde que você nasceu. Quais foram os pecados que mais se repetiram na tua história? Não precisa responder para ninguém. Responde você e Deus aí. Você tem histórico de buscar outros deuses? Talvez você tenha no passado ido em centros espíritas, umbanda, ou sei lá o que for. Por que você foi? O que você estava buscando? O que você tem procurado hoje na tua vida? O que ocupa a tua agenda? O que ocupa os teus pensamentos? Se você parar para pensar nestas coisas, nós vamos começar a identificar dentro de nós, se formos sinceros, ídolos da nossa vida. Marcas que nós permitimos que Satanás use para ter acesso. E essas são as chamadas brechas, porque elas dão permissão para Satanás agir na nossa vida, porque nós desejamos tanto, nós nos entregamos muitas vezes a estas coisas, porque elas se transformam em pecado. E o pecado é a maior e a principal brecha que existe. Se nós olharmos para a nossa vida, a nossa história, a nossa família, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a nossa família tem os pecados dela, sabe? Pecados familiares. E que a gente aprende com esses pecados. A gente repete, no início inconscientemente, e depois conscientemente, e a gente vai fazendo as mesmas coisas. Quando a gente olha para esses pecados, a gente vai identificando assim o porquê. Eu quero que você pense um pouco. Por quê? Por que você tem explosões de ira? Por que você pensa em se matar? Por que você já disse assim, eu queria morrer? Por quê? Por que você buscou respostas em religiões estranhas no passado e foi de uma para outra? Por quê? Qual é a sede do teu coração que ainda não foi saciada? Por que que você tem uma imagem tão ruim de você mesmo? Por quê? Por que que você repete esses mesmos pecados que você vive dizendo, eu não vou fazer, mas você vai fazer de novo, você sabe, você faz de volta? Por quê? Por que você tem tanta dificuldade de perdoar
as pessoas lá no passado, como se você também não errasse com as outras pessoas no presente. Quando a gente começa a fazer essas perguntas de uma forma sincera, e quando a gente de fato fala a verdade para nós mesmos em primeiro lugar e para Deus em segundo lugar, porque muitas vezes nós somos hipócritas com nós mesmos. E a gente fala para Deus: Deus, eu caí na arapuca. Deus, eu pisei no negócio. Deus, eu fiz errado, eu pequei, eu errei. Senhor Deus, eu continuo a fazer isso. Deus, eu estou vivendo no pecado. Me ajuda, Senhor. Porque quando a gente fala a verdade, é aqui que é o primeiro passo. É a gente confessar, é a gente declarar, é a gente dizer, é a gente aceitar e falar com a palavra certa, dizendo assim: Deus, eu sou um mentiroso. Deus, eu sou um assassino que tem matado pessoas com as minhas palavras. Deus, eu sou um egoísta. Deus, eu sou um adúltero. Deus, eu sou isso porque eu tenho feito a vontade de Satanás. 2 Timóteo 2, 24 a 26, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Você está preso à vontade do diabo? É uma brecha. E essa brecha só vai ser quebrada se você confessar e você pedir que Deus venha agir na tua vida. Enquanto a gente não confessa, Satanás tem poder, ele tem poder sobre as coisas ocultas da nossa vida. Nós precisamos confessar, abrir o nosso coração e permitir que ele venha e ele de fato transforme a nossa história. O versículo 12, ele vai falar sobre esses principados, potestades e dominadores do mal. Não dá tempo da gente estudar todos esses termos aqui, agora. Mas principados são espíritos príncipes. E o termo aqui que ele usa lá de Daniel, que são anjos caídos, no caso, que reinam sobre regiões. A nossa guerra é contra estes espíritos que são principados. E existem principados sobre as nações, isso está na palavra de Deus. Existem principados sobre as regiões. E eu tenho andado por aí e eu tenho visto que em lugares do mundo há uma facilidade para um certo tipo de pecado, em outros há outras facilidades. E no Brasil, para mim, todos os pecados estão por aqui, né? Mas tem alguns que para mim aqui parece que é um principado que reina nessa área. Duas áreas principais, da sexualidade e da corrupção. Da sexualidade é terrível. A sensualidade, a promiscuidade, ela está num nível aqui, não estou dizendo que aí fora está bom, não, estou dizendo que aqui no Brasil está num nível que está acima da média. Há um reinado nessa área, isso está presente na cultura, está presente na TV, está presente no rádio, está presente em tudo. E nós estamos nesse meio, nós estamos nesse mesmo Brasil, nós assistimos esses mesmos programas, nós assistimos a mesma coisa, nós compramos as mesmas roupas, nós vivemos no mesmo lugar, nós somos influenciados por esse principado. A corrupção é muito forte, nós também somos influenciados, a gente fala dos ministros, do fulano, do beltrano, mas e eu? E você? Nós acabamos sendo influenciados por esse principado que age na nossa terra, aqui no Brasil. Potestades, e a palavra potestades, ela no original aqui, na palavra no grego, né, seria exúcia, e ela vem de uma outra palavra, exeste, que significa direito. As potestades são espíritos malignos que têm direito. Satanás está agindo na minha vida.
você deu direito a ele? As potestades têm agido em famílias, porque famílias dão direito e continuam a dar direito a Satanás a agir nas suas famílias. Quebra o direito que ele tem na tua vida, quebra o direito que ele tem sobre a sua casa, quebra o direito que ele tem sobre a sua saúde, sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. E você quebra esse direito chegando-se à cruz e confessando os seus pecados, declarando aquilo que você tem feito, pedindo perdão ao Senhor e tomando uma decisão com Ele, de lutar com todas as suas forças para não cair novamente nesse pecado. O Senhor vai te dar forças. A nossa luta é contra potestades, seres que têm direitos. Vários homens na história caíram na história bíblica, caíram porque deram direito a Satanás. Judas é o mais conhecido, Saul é outro conhecido. Saul tinha sido ungido para ser rei, o Espírito Santo enche ele, como a gente ouviu ontem na mensagem de ontem à noite, o Espírito Santo usa ele é usado poderosamente por Deus, mas mais tarde o que acontece? Ele se rende ao medo, 1 Samuel 13, 5-7, depois ele desobedece uma ordem, ele desobedece a Samuel, ele faz o que não deveria fazer. Além disso, ele constrói uma estátua em honra a ele mesmo. Ele se rendeu às instigações de Satanás. Você tem se rendido àquilo que Satanás tem falado ao teu coração? Eu quero convidar você a, nessa tarde, declarar com todo o teu coração: chega de uma vez por todas. Eu me lembro de uma moça, me lembro de várias situações, mas tinha uma moça que ela não conseguia perdoar a mãe dela. Ela não conseguia perdoar a mãe dela. E essa moça, adolescente, ficou endemoniada várias vezes. Sabe, nem sempre a pessoa fica endemoniada, né? Tipo, é um alto índice de, vamos dizer assim, de ação e influência. Obrigado, irmã. O galardão daqueles que dão um copo de água, né? Está na palavra de Deus, que é grande. Deus abençoe. E eu me lembro de falar com essa moça e nós orávamos, expulsávamos os demônios. Falávamos para ela: você precisa perdoar. E ela falava: eu não consigo. E os demônios voltavam. E orava por ela: e você precisa perdoar. Ela falou assim: eu não consigo. No dia em que ela tomou uma decisão, e ela entendeu que o perdão significava ela entregar ao Senhor, e dizer: está nas tuas mãos, e ela conseguiu entregar tudo diante do Senhor e perdoar. Aquela mulher foi liberta e nunca mais foi afrontada, foi possuída, foi oprimida por Satanás. Eu me lembro de uma outra vez aqui em cima, lá no gabinete, uma moça vem com cadeira de rodas e a gente vai orar por ela. Ela tinha várias questões psicológicas e de lutas, e tinha sido abusada, e tinha feridas do passado, e eu fui abordar cada uma dessas coisas, e eu fui falar para ela assim: olha, você precisa perdoar essa pessoa lá atrás que te machucou. E ela falou assim: mas como que eu vou fazer isso? Ele que fez mal para mim. Eu falei: mas agora é você que está fazendo mal a você. Porque se você não perdoa ele, o perdão é mais do que não é dizer assim, não tem problema. O perdão é dizer: Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Eu não tenho direito. O Senhor tem, o Senhor é juiz. Faz a tua vontade. E aí, quando ela entendeu isso, nós oramos por ela. Aquela mulher caiu ali, ficou endemoniada lá na sala. O demônio não queria deixar ela perdoar. Expulsamos os demônios daquela mulher. Aquela mulher veio e ela falou assim: eu perdoo. Eu quero me ver livre disso. Eu entrego nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser com essa pessoa que me abusou lá na minha infância. Ela falou. E aí ela entregou diante do Senhor. Ela confiou no Senhor Jesus. E aí de repente foi muito interessante. Aquela mulher, ela parou. Eu me lembro até hoje assim. Ela parou e falou: pastor, eu estou sentindo os meus pés.
Aí eu, quê? Eu falei, estou sentindo os meus pés. Está formigando os meus pés. Eu não estava sentindo os meus pés fazia muitos anos. Aí eu falei, como assim? Ela estava com cadeira de rodas ali. Eu nem orei pelas tuas pernas. Ela falou, mas eu estou sentindo os meus pés. E ela sentou e ela começou a mexer os dedinhos do pé dela. Aí eu falei, peraí, pega minha mão. Ela levantou, ela começou a mexer o pé. Aí eu fiquei assim, falei, Senhor amado, o que está acontecendo aqui? Eu nem orei pelas pernas dela. E sabe, existem espíritos opressores que, obviamente, isso está na palavra de Deus, geram enfermidades também. Não é que toda enfermidade é demoníaca, mas muitas são. E nós permitimos que enfermidades na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família, na nossa estrutura familiar, nos nossos relacionamentos se instalem, porque a gente não fala, chega, Satanás, chega e vai embora. A gente continua a dar direitos a ele, porque a gente se vê no direito de não perdoar, porque a gente se vê no direito de continuar acessando as porcarias que a gente acessa, porque a gente se vê no direito de falar o que a gente fala, a gente se vê no direito de se explodir com as pessoas que a gente deveria amar e não falar as palavras que a gente fala, a gente se vê no direito de fazer aquilo que o diabo quer que a gente faça e a gente faz, a gente se vê no direito e por causa do direito a gente perde o direito. E nessa tarde eu quero convidar você, meu querido, a entregar os direitos diante do Senhor Jesus. A entregar os direitos que Satanás tem tido na sua vida. Eu não sei o que é. Mas eu sei que o Senhor Jesus está aqui nessa tarde. E se precisar, Ele vai aí na tua cadeira te trazer até aqui na frente. Para você entregar de uma vez por todas. O que quer que tenha acontecido. O que quer que esteja acontecendo. Quais são os direitos que você precisa entregar diante do Senhor? Essas potestades, esses espíritos que têm direito, eles fazem uso da mesma lei de Deus para ter direito sobre a vida das pessoas. A mesma lei que fala da idolatria, a mesma lei que fala sobre o adultério, a mesma lei que fala sobre a mentira, que fala sobre o furto, fala sobre a cobiça. É a mesma lei. Não tem nada novo. O que é que você hoje precisa entregar diante do Senhor? Se Deus está falando ao teu coração, eu quero convidar você a vir aqui na frente. A vir aqui na frente e se colocar de joelhos diante do Senhor. Entregando a Ele algo. Eu não preciso saber o que é. Jesus precisa saber. Você vai entregar. E vai falar, Deus, mas fala a palavra certa. Deus, eu sou isso. E hoje eu quero crucificar a minha carne em Cristo Jesus. Eu sou isso. Eu quero crucificar a minha vida diante do Senhor Jesus. Eu confesso e eu renuncio. Fale isso para Jesus. Eu renuncio. Da mesma forma que um adorador de Lakshmi, um adorador de Buda, um adorador de qualquer Deus que seja, eu falo assim, fala o nome do teu Deus para renunciar a Ele diante de Jesus. E fala, Jesus, eu entrego a minha vida somente ao Senhor. Fala, entrega. Abre a tua boca e fala, eu renuncio. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Hoje é um dia de cura nesse lugar. Hoje é um dia de libertação. Fecha os seus olhos. Você pode ver Ele passeando nesse lugar. As suas mãos estão furadas por tua causa. Os seus pés foram furados por tua causa. O seu lado foi perfurado por sua causa. Sobre a sua cabeça foi colocado espinhos que encravaram no seu crânio por sua causa. Por minha causa.
Você odeia o que você fez? Então crucifica na cruz com os pecados da humanidade que foram colocados naquele dia. E hoje, em nome de Jesus, toda obra de Satanás, toda autoridade, todo direito, seja quebrado agora em nome de Jesus. Se existem demônios oprimindo a vida de qualquer um aqui neste lugar, nós declaramos em nome de Jesus: chega, chega, acabou. Sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Chega de falar que você vai morrer. Chega de falar que você não serve para nada. Chega de falar que a tua vida não tem sentido. Jesus te deu vida e Ele está te dando hoje de novo. De novo, Ele está dizendo para você: olha para mim, sou eu que estou fazendo as novas todas as coisas. Você vai sonhar sonhos muito maiores que você jamais imaginou. Eu vou construir a sua história. Chega de falar, chega de ficar olhando lá para trás, para aquilo que aconteceu naquele quarto fechado. Eu hoje tiro você desse quarto fechado e te levo para as campinas, os lugares abertos, os lugares onde você não faz noção do que você vai experimentar na presença de Deus. Que toda mentira caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o momento de você orar. Enquanto a gente cantar aqui na frente, você vai abrir a tua boca, você vai confessar. Esquece quem está do teu lado. Esquece. Abre a tua boca, confessa, fala e renuncia. Renuncia aos direitos e entrega tudo ao Senhor Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Um dia, o profeta Zacarias teve uma visão no céu. Josué, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, se aproxima diante de Deus com as vestes sujas. E Satanás está ali acusando. Eu quero que você, queridos, enxergue um espelho espiritual diante de você. Você está vendo essas vestes sujas? Com os teus olhos da fé, eu quero que você veja Jesus tirando estas vestes agora. Ele está jogando fora essas vestes sujas. E Ele está te dando vestes novas, brancas, limpas. Satanás não está mais aí para te acusar. Do teu lado você tem Jesus. Ele está colocando pedras preciosas ao redor do seu pescoço. E Ele está te convidando a levantar. Levanta, levanta, levanta e glorifique o nome do Senhor Jesus, que lava todos os teus pecados e destrói toda a autoridade, todo o direito de Satanás sobre a sua vida, e que te dá um novo sonho. Levanta, querido, levanta e louva com a gente. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o Senhor. Mude as coisas.
sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o Senhor, Espírito Santo de Deus. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ele vai mudar. Ele já mudou. Mas Ele vai mudar mais. Ele vai mudar muita coisa. Deixa o Senhor Jesus mudar tudo. Deixa de lado as ilusões. Se volte para a maior e a principal realidade que tem na tua vida. Busca o Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Palmas engrandecendo, louvando e dignificando o único que é digno, Jesus Cristo. O Senhor é a nossa vitória, amém? Aleluia. Agora eu quero, antes da gente fazer o nosso coffee break, quero perguntar aqui se tem alguém de 12 anos de idade que fez inscrição para a conferência. Tem alguém? De 12, de 13 anos, 14, tem uma? Ah, então eu quero te dar um presente, o livro 30 Dias de Libertação para você. Uma salva de palmas aí para nossa irmã. Opa. (14 anos). Agora eu quero ver se tem alguém aqui de 100 anos. Fez a inscrição? Tá, de 85, 80 anos. Aê, glória a Deus, ali, ó. Quantos anos, irmã? 80, e a irmã? Quantos? É? 81? E o irmão ali? 80? Então, ó, os três, eu vou pegar mais um livro depois para o irmão que está mais longe ali, e esses dois para os irmãos. Uma salva de palmas para os irmãos que reconhecem que o Senhor ainda pode restaurar, o Senhor ainda pode transformar. E depois eu te dou um, tá? O terceiro para a irmã aqui, eu vou pegar lá na livraria. Glória a Deus. Deus abençoe para a irmã aqui. Já tem? Olha então, irmã. A irmã aqui já tem. Depois já fica aqui com a irmã. Que bênção, né? O povo de Deus é assim, tremendo. Coração liberal, né? Já tem, abençoa. Louvado seja Deus por isso. Agora a gente vai fazer então o nosso intervalo. E o Senhor ainda tem mais. Aleluia. O Senhor ainda tem mais, irmãos. Tem mais na segunda ministração do pastor Eliezer. E tem mais à noite, quando a gente vai ter o culto aqui de celebração com toda a juventude. Vai estar a gente por toda essa galeria aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, que é quem nos dá a vitória, amém? Então, vai na paz do Senhor Jesus, faz amizade, né? Conhece gente aí, porque o povo de Deus é assim, é uma família. Deus abençoe. 25, a gente tem até 3h35 para voltar, tá bom? Então a gente vai dar um intervalo maior aqui, de 25 minutos.
tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-nos forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e glória. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas